Olá, a RSN TV começa agora mais um programa que você assiste ao vivo pela nossa página no Facebook ou então depois pelo nosso canal RSN TV /portal RSN. A nossa entrevistada de hoje é a professora Esther Devantier, de Medicina Veterinária da Faculdade Guarapuava. Seja bem-vinda, professora, mais uma vez aqui no nosso estúdio. Capaz, eu que agradeço, é sempre bom estar aqui, né? Ainda mais para falar da medicina veterinária, que é uma coisa que eu amo de paixão. A gente já estava com saudade desse sotaque gaúcho. Na verdade, ele aflora, porque eu tenho que falar, mas assim, ele acaba vindo, né? Bem, professora, o nosso assunto de hoje, entre tantas outras coisas, é o vestibular agendado. Quando acontece? Exatamente. Então, o vestibular agendado, nós estamos com eles todas as terças e quintas-feiras na faculdade, tá? A partir das 19 horas. Então, todo mundo que quer fazer um curso superior, o pessoal tem que se organizar, porque é necessário passar por esse teste seletivo do vestibular, né? E as inscrições, então, são via site. Isso que é muito importante. As inscrições via faculdadeguarapuava.edu.br e são gratuitas, né? Então, vê lá quando fica melhor para você agendar. E já começa, né? Porque a gente tem que se o bacana dessa modalidade de vestibular agendado é que o aluno escolhe quando ele quer fazer as provas. Exatamente. O aluno, ele vê qual é a data melhor. Às vezes, se surge algum imprevisto também, ele consegue reagendar novamente. Então, é justamente essa comodidade, a gente tenta proporcionar isso para o aluno, porque a gente sabe que a grande maioria dos nossos acadêmicos trabalha, né? Então, às vezes surge uma reunião depois, não posso hoje, então transfere para outra quinta ou outra terça, mas agora é contínuo, né? Não para mais. Bem, professora, quando a gente se fala, pensa em vestibular, a gente pensa, terminou o curso e agora? Mercado de trabalho. Como que a senhora analisa, sabe, a nossa região é uma região de vocação agrícola, portanto tem muitas aptidões, né? Mas como que a senhora vê hoje o mercado de trabalho com esse fluxo de médicos veterinários que são colocados anualmente? Isso, então na verdade assim, a gente sempre está precisando do médico veterinário. Na verdade a nossa profissão, ela tem uma gama de atuação muito grande. Porque o veterinário a gente pode trabalhar desde a área de campo, então veterinários de campo, cada qual na sua especialidade. Então a gente tem os clínicos cirúrgicos, os nutricionistas, os veterinários especializados em manejo também de grandes animais. Então cada um trabalhando na sua área. Depois como é que a gente fala? Para produção. Então vem aquela parte de como eu vou transformar o iogurte no queijo, toda essa parte agroindustrialização. Isso, agroindustrialização. Depois disso, ainda tem a inspeção, né? Isso quando a gente trata de animais de produção, então tem a inspeção de todos esses produtos, quer seja nas indústrias, quer seja depois em quem revende, que a gente também faz, saúde pública. Então, só para o pessoal ter uma noção, o CFMV, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele prevê 108 especialidades dentro da medicina veterinária. E dentro destas 108 não tem, por exemplo, odontologia equina. Então, é uma área que o veterinário atua. Os cavalos que ficam aí estabulados, eles têm um manejo totalmente diferente, são animais de elite, que a gente fala, né? São animais que demandam certos cuidados. Então, estão cada vez surgindo a acupuntura veterinária, tem também fisioterapia veterinária. Então, assim, o que o mercado faz? O mercado seleciona. Nossa, é muito amplo. É amplo, é uma coisa assim gigantesca. Se tu pensar que tudo que veio de origem animal, desde uma roupa de couro, né, que agora a gente tem batido nessa tecla também. O que é sustentável? É você usar o couro. O couro ecológico, o que ele é? Ele é um plástico. Então, além de você gerar resíduo na produção, depois ele é lixo, ele é um problema, né? Então, a gente está falando assim para os nossos acadêmicos, o que é sustentabilidade? É utilizar da melhor forma possível, né? Então, o animal, a gente brinca assim que até os cascos a gente utiliza. Tudo. O projeto de decoração aí tá cheio. Cheio, é cuia, é guampa de canha. Que o pessoal também usa, né? Para tudo dá sujeito. Então,
É isso que a gente fala. E essa promoção, então, nós somos mais de 7,5 bilhões de seres humanos demandando por proteína de qualidade, a proteína animal, proteína vegetal também, aí nós entramos na área da agronomia. Então, assim, ó, a gente precisa produzir mais, melhor e com bem-estar. Então, aí entra o veterinário também, a gente policiando, rastreando esse animal enquanto ele está vivo, ele tem que estar dentro de leis que regulamentam o bem-estar animal. No abate, tem que ser concebido da melhor forma possível. O abate humanizado, O né? abate humanizado que a gente fala, E a partir daí eu tenho que gerar um produto que seja de qualidade. Então o veterinário, ele está em toda a cadeia, né? E o veterinário também cuida da saúde pública. Tem algumas doenças, então, que passam dos animais para o homem, que o nosso dever é impedir que a cadeia se complete. Então, é não deixar essa patologia passar do animal para o ser humano. É um método preventivo. Isso, que sai muito mais barato. Com certeza. Que depois, né, chega lá... E menos doloroso, menos né? doloroso. Uma toxoplasmose, Sim. por exemplo, pode descolar a retina do olho, pode deixar a pessoa cega, é um horror, né? Então, faz aborto também em seres humanos. Então, assim, ó, como que eu não deixo essa patologia chegar? Eu tenho algumas técnicas que eu tenho que fazer para não permitir isso. Então, é muito legal. O médico veterinário, se o aluno for bem encaminhado, se ele for bem conduzido durante a graduação, ele consegue ter um norte para onde ele pode caminhar e, a partir daí, então, ele consegue uma área que ele goste. Porque ele tem que gostar também, trabalhar. Com certeza. O curso, ele prepara para o empreendedorismo também? Prepara. Tanto é que a gente trabalha de uma forma um pouco diferente. Então, toda semana nós temos estágios supervisionados na Fazenda Escola, né? Por que estágio supervisionado? Porque são os acadêmicos desde o primeiro período que a gente já conduz ele. Ele já coloca a mão na massa, desde o primeiro. Já coloca a mão na massa. Então, tem que ser um estágio, sempre tem os veterinários que acompanham. Então, os professores ou veterinários contratados, que a gente às vezes vai fazer algum procedimento, que a gente precisa de um veterinário que venha de fora, vem também. Né? Por exemplo, odonto equina, não tem nenhum de nós lá por enquanto que trabalhe especificamente nessa área. No entanto, os acadêmicos já viram por pelo menos 2, 3 vezes aí veterinários do Jockey Club de Curitiba que vieram para tratar os dentes dos animais, e a gente fala, ó, pessoal, vamos para a Fazenda Escola. Então a gente começa a abrir um leque para essas pessoas. E muito importante, o pessoal às vezes que vem das cidades satélites aqui da volta, e a gente acaba, então, especializando essa mão de obra, né? Então, para eles voltarem para as cidades, levando o desenvolvimento aos municípios, e aí vira aquela roda viva, né? Também, porque, curiosamente, a gente tem poucos alunos que são especificamente de Guarapuava. Olha só. Muita gente de fora, a gente vai muitos do entorno, e isso é importante, porque a gente precisa levar esse desenvolvimento como um todo, né? Não pode ficar só num lugar, isso fica melhor. Bem, professora, recentemente, né, a Faculdade de Guarapuava imprimiu a sua marca num congresso nacional. Nossa, foi muito legal. Então, assim, nós tivemos 2 acadêmicas nossas que tiveram interesse, isso é muito importante. Elas tiveram o interesse de escrever. Então, quem vai entrar numa faculdade ou quem já está numa faculdade, o interesse vem do aluno. Sim, nós só ajudamos, né? Isso a gente tem que deixar bem claro para o pessoal, né? Então, assim... Cada um escolhe se quer ser o diferencial ou se quer ser simplesmente mais um. Exatamente, é por aí que a gente começa a conversar. Então, o que aconteceu? Surgiu um caso na cidade de Prudentópolis, que nasceu, então, um macho e uma fêmea, gêmeos. Sexos diferentes, mas gêmeos. O machinho morreu logo em seguida e a fêmea sobreviveu 8 dias e veio a óbito. A aluna me ligou: professora, o caso é assim, quer que eu leve para o laboratório da faculdade para a gente ver o que pode ter acontecido? Traz para mim. Ela deu um jeito de trazer esse animal para o nosso laboratório, lá de Prudentópolis até aqui, até os pais dela que ajudaram. Quando chegou aqui, o que nós esperávamos achar pela condição do parto gemelar? A gente esperava achar um indivíduo free martin. O que é um free martin? Normalmente no início da gestação, como quando temos um macho e fêmea que dividem a mesma placenta, os hormônios do macho não deixam o reprodutor feminino se desenvolver.
Então ele fica todo atrofiado. Então a gente queria ver o quê? Uma atrofia de reprodutor feminino, que de fato era. Então, primeiro ponto, ela era um free margin. Só que quando nós abrimos o abdômen do animal, a gente também achou nessa mesma novilha todo um reprodutor masculino. O que isso me dizia? Que ela era hermafrodita. Então nós tínhamos duas condições, um animal que era XXY, Sim. em vez de ser só X, X. né? XX. Sim. E com essas duas condições em um só. Aí eu sugeri para elas, meninas, por que né, vocês não escrevem sobre isso aí? E elas acataram a ideia, foram, enfrentaram um Congresso Nacional de Reprodução Animal em Gramado, foram até lá, a instituição deu uma ajudinha para elas também, mas elas, foram, elas escreveram, eu só corrigi, a gente teve dificuldade porque nós não achávamos as duas coisas juntas. Quando nós chegamos lá, um dos doutores da USP deu destaque nacional para o trabalho delas, porque ele falou que casos como esse não tinham descritos na literatura. Olha só. Então tinha ou primartin ou hermafrodita, mas os dois no mesmo animal não, porque o que normalmente acontece? Morre o animal, só se enterra, vai para a composteira, ninguém fica sondando por que morreu. Raramente a gente faz mais isso em pequenos animais, né? Mas em pequenos animais, como cada um tem a sua placentinha, ninguém atrapalha ninguém, né? Até tem os gêmeos, mas daí acaba sendo pet de estimação, então você acaba não vendo isso. Então o que foi legal? Elas foram convidadas a publicar na revista nacional, convidadas a estagiar na USP. Olha só que bacana. Então, com as portas abertas na USP. Então, uma instituição aí de renome nacional, internacional também, porque a USP... Sim, a USP abre as portas para o mundo, abre as portas para o mundo, né? Então, assim, e isso abriu e elas foram convidadas, elas vão fazer estágio lá. Por quê? Porque o professor falou assim, além delas terem a sorte de ter feito um caso desse, elas tiveram interesse. Então, elas foram convidadas para estagiar na USP pelo interesse delas, porque elas foram atrás, então elas se mobilizaram, foram até o congresso, escreveram, então a gente quer isso, a gente quer o aluno interessado. Sim, a faculdade dá as ferramentas, agora você utiliza da forma que você quer. Então imagina, as meninas saíram daqui, de Guarapuava e Prudentópolis, para o mundo agora, porque estão convidadas na USP e a Federal do Piauí também já ficou de olho nelas. Olha só que maravilha! Muito legal, né? Muito legal. Muito bom. Bem, professora, de tudo isso, o que você vê, qual o diferencial que leva a situações como essa? O diferencial, então, é o acadêmico, eu falo muito com eles isso, assim, você tem que procurar um curso que você se identifique. Porque fazer o que a gente gosta e estudar sobre o que a gente gosta é muito fácil, né? A gente quer ler sobre aquilo, claro, nem tudo são flores, né? A gente tem bioestatística, né, pessoal? A professora me mata agora, né? Mas é um horror, odiava, perdão, é necessário. É necessário, mas é muito denso. E daí, assim, então eu falo para eles assim, mas no somatório o teu dia tem que ser algo agradável. Porque você vai passar 5 anos estudando, só que são 45 anos trabalhando com aquilo. Você tem que gostar da tua profissão, né? A gente fala assim, qual profissão dá dinheiro? Quem dá dinheiro é pai e mãe. Todo o resto a gente tem que ir atrás, e quando você gosta, quando você tem afinidade, fica muito fácil de você ir atrás, né, do que você quer. Então é isso que eu falo para eles, pessoal, a veterinária ela é muito ampla, né? Vocês vão ter que, quem quer clínica de grandes vai ter que passar pela clínica de pequenos, vai, tá? Só que eles já conseguem então vislumbrar, às vezes a gente vai trabalhar com algo que nem se imagina. E outra, dentro das descrições do CFMV, que é o nosso Conselho Federal da Medvet, né, da Medicina Veterinária, eles ainda não colocam as especialidades dos professores. Por quê? Para formar veterinários, preciso de veterinários. Eu sou uma veterinária que eu tenho uma especialização em saúde pública
E eu também tenho um mestrado na agronomia. Por quê? Porque eu queria ser prof. Sim, e os dois cursos se completam, né? Então eu vi assim, ó, não, eu quero ser professora, então é bom que eu saiba um pouco a mais, assim, que eu não limito, eu só posso dar essa matéria de nutrição aqui porque eu só trabalhei com ela, né? Então, e a área da saúde pública é uma área pouco explorada pelos veterinários. Então, quando existe uma veterinária ali no norte do Paraná que veio dar uma palestra para nós aqui, que até despertou muito interesse do pessoal também, que trabalha especificamente com prevenção de algumas zoonoses, né, essas doenças que passam do animal para o homem, em bairros específicos de Ivaiporã, que ela começou com o projeto. Ela já está com um projeto regional agora. Olha só. Então, prevenção sabe aonde, gente? Nas escolas. Mostrar para as crianças por que eu tenho que lavar a mão, por que eu tenho que, sabe? Enfim, então pegou toda essa parte aí e eu falei, gente, olha só como é carente. Ela começou lá com um projeto assim, né? E aqui em Guarapuava, poderíamos fazer um projeto assim, claro, lógico, né? Prevenção sempre é mais barato e é muito melhor do que eu ter que pegar lá na UPA, né? Com certeza. Bem, professora, eu sei assim que você é uma apaixonada pela profissão, eu sou apaixonada pela minha, portanto eu queria tirar o máximo possível do teu conhecimento. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto, então eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no RSN TV. E quem quiser mais informações sobre o vestibular agendado, pode entrar em contato com a Faculdade de Guarapuava pelo telefone 42-3621-7000, 42-3621-7000, ou então pelo site faculdadeguarapuava.edu.br. É bem fácil, faculdadeguarapuava.edu.br. Bem, obrigada, professora. Obrigada. Parabéns pelas suas alunas, Muito. Parabéns à faculdade, né, que Obrigada. proporciona essa condição. E só para fazer assim, ó, pessoal, quer estudar? Tem como, a faculdade tem alguns programas como Bolsa Total, que é muito importante, aí quem vem de escola pública vem conversar conosco, que nós temos algumas bolsas, elas são parciais, né, o nome do programa é Bolsa Total. Sim. Mas para o pessoal vir, temos também a Sexta-feira Livre, que facilitou muito a vida de quem mora fora, né? Então a gente coloca algumas disciplinas em modalidade de EAD e a gente economiza essas pessoas de estarem na estrada aí uma vez por semana, né? De estar na BR. Sim, ela pode estudar de casa. Isso também, a gente fala também é um tipo de acessibilidade. Sim. Então, viu, quer estudar, a gente dá um jeito. Bom, pessoal, então é isso. A gente vai ficando por aqui e a gente volta amanhã entrevistando o guarapuavano Luiz Alberto Kister, que, embora sendo engenheiro com uma carreira de sucesso nacional e internacionalmente, ele lança um livro. Mas essa história você vai ficar sabendo amanhã. Continua ligado no seu portal www.redesudnoticias.com.br.